Oi, pessoal, tudo bom? E aí? Vamos lá? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos? Vamos ver a semana 3 e 4, tá? Eu peguei o material lá no capítulo 3 para complementar, começa lá na página 37. Então, nós vamos ver a força elétrica, a lei de Colombo. Colombo, em laboratório, ele fez os experimentos e descobriu o seguinte, que duas cargas de mesma natureza, elas vão estar submetidas a uma força de intensidade F e pela ação da ação e reação, ou seja, as forças que atuam sobre ambas as cargas do mesmo módulo têm o mesmo valor, mesma direção, mas com sentidos que irá variar com os sinais, ou seja, força da atração e repulsão. Cargas iguais se atraem, cargas diferentes cargas iguais se repelem, cargas iguais. Ai, peraí lá, gente, desculpa. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, tá? Vamos ver aqui na figura que vai ser mais fácil de entender. Então, ó, nós temos dois corpos com carga elétrica colocados um perto do outro, numa distância D. Uma distância D. Então, esse corpo aqui, ele vai exercer uma força no corpo de cá. E o corpo de cá vai exercer uma força no outro corpo. Essas duas forças, elas têm o mesmo valor. Porém, elas estão em sentidos contrários, porque tem sinais iguais. Então, elas se repelem. Aqui, menos, né? A mesma coisa. E aqui, sinais iguais. Então, elas vão se atrair, a força é igual, né, numa distância aqui. Aí é o seguinte, quanto maior essa distância, né, quanto maior essa distância aqui, menor vai ser essa força, né? Quer dizer, menos influência um corpo vai exercer no outro se eles estiverem longe. Quanto mais perto, mais força um vai exercer no outro. Né? Então, é isso aqui, né? Um corpo, são dois corpos eletrizados que exercem força um sobre o outro, né? Essa força, para ser calculada, o Colombo achou que, né, que a força, ela precisa de uma constante, essa constante ela no vácuo, isso aqui foi encontrado em laboratório, a constante vai ser sempre a mesma. No vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por Colombo ao quadrado. No vácuo, se tiver em outro meio, essa constante é diferente, porque a força que exerce depende do meio que os corpos eletrizados estão. Então, para eu achar a força, vai ser a constante, a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A força é o módulo da força elétrica, medidas em quê? Newtons, né? A carga elétrica, a gente já sabe que é em coulombos, e a distância tem que ser sempre em metros. Então, tem que ter sempre Newton, coulombo e metro. E o K é a constante eletrostática. Aqui nessa tabela é o seguinte, no vácuo, a gente sabe que é esse valor aqui, ó, K0, né, igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Mas se ele estiver no outro meio, por exemplo, se ela estiver no ar, a constante vai ser a constante do vácuo, que é o K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9, dividido por esse valor aqui, ó, que é 0,0054. Agora, quanto maior é esse valor, mais fraca é as forças que as cargas vão exercer uma sobre a outra. Então, quando estiver na água, a força que uma carga elétrica vai exercer sobre a outra é muito pequena, porque olha o valor aqui, 80. Então, ó, a constante no caso vai ser o 10 vezes 9, que é o K0, dividido por quanto? Por 80, né? Então, a força no vácuo, ela é 80 vezes menor do que a força na água, né?
aliás, a força na água é bem menos do que a força no vácuo. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos duas cargas, Q1 e Q2, que estão no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Aí quer saber o módulo da força de atração entre elas, sendo que o K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, né, no vácuo, e que o MC, o micro C, é 10 a menos 6. Então, vamos lá. Aí aqui tem, então, tem essas duas cargas, elas estão distantes 60 centímetros uma da outra. Então, quer saber essa força aqui, né? Ó. Então, essa força vai o quê? Como aqui é carga positiva e aqui é negativa, a carga vai ser o quê? Elas vão se atraírem. Então, ó, o D é 60 centímetros. Só que eu sei que 60 centímetros é 0,6 metros, porque eu tenho que achar ela em metros. E para facilitar a conta, eu vou colocar ela em potência de 10. Atenção, gente, tem um vídeo lá da matemática, não sei se é do primeiro ano, que é de potência de 10, lá nas aulas de vocês. Assistam a potência de 10, aprendam a trabalhar com potência de 10, que é muito importante, tá? Então, ó, para a gente calcular a força, vai ser a constante, né, que é o 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 4, vezes o módulo da segunda carga. Então, o módulo da primeira vezes o módulo da segunda. O sinal não interessa, está dentro do módulo, então é só 6. Mesmo ela sendo menos 6, vai ser só 6, que aqui é módulo. Então, módulo não coloca o sinal. Dividido pela distância, tá vendo como é que facilitou aqui, ó? 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, eu fiz essa conta aqui dentro, ó. 4 vezes 6, 24. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 vai ser o quê? Menos 6 menos 6, menos 12, vezes 10 elevado a menos 12. Dividido por 6 ao quadrado, 36. 10 menos 1 ao quadrado vai ficar menos 1 vezes 2, menos 2. Então, dividido por 36 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser 216. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 12, né, que é 9 vezes 24, 216. Então, vai ser 9 menos 12. 9 menos 12, menos 3. Ó, menos 3. Dividido por 36 vezes 10 a menos 2. Então, 216 dividido por 36 é 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 é menos 3, mais 2, que vai ser menos 1. Então, a força vai ser 6 vezes 10 a menos 1, o quê? Newton. Não esquecer da unidade. Então, é muito fácil. Eu tenho duas cargas, eu vou usar a formulazinha lá em cima. Nesse exercício aqui, num dos exercícios lá, pede para falar se a interação elétrica é de atração ou repulsão. Nesse caso aqui, ela vai ser de atração, pois os corpos têm sinais diferentes. Um é mais e outro é menos, então elas vão atrair, né? Então, vamos ver campo elétrico agora. O que é um campo elétrico? É a região ao redor de um corpo eletrizado que possui uma força elétrica. Gente, vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Terra. A Terra tem seu campo gravitacional, onde todos os corpos estão sob a sua influência. Ou seja, todo corpo que está dentro do corpo gravitacional da Terra vai ser atraída para a Terra, sofre a influência da gravidade. E quanto mais longe da superfície da Terra, menor vai ser a força da gravidade. Então, nós estamos todo mundo grudado na Terra, a gente não sai por aí voando, porque a força da gravidade está atraindo a gente para a Terra. Só que essa força ela é bem menor, quanto mais perto do espaço, menor ela é. E assim é um corpo eletrizado. Um corpo eletrizado, ele possui um campo elétrico. Esse campo elétrico vai atrair vai sofrer influência, todo corpo elétrico colocado dentro desse campo
aqui é campo, tá, gente? Sofre a influência dentro desse campo elétrico. Então, se eu tenho um corpo e eu coloco outro corpo ali nesse campo elétrico, ele vai, do mesmo jeito que está dentro do campo gravitacional, vai sofrer uma ação. Por exemplo, ó, eu tenho um corpo, esse azul aqui, ó, é o campo elétrico. Então, todo objeto que eu coloco aqui, ele vai sofrer ele vai sofrer atuação desse campo elétrico. Aqui, então, aqui eu tenho dois corpos. Aqui, ó, eu tenho esse corpo aqui e o daqui, ou seja, o campo elétrico daqui mais o daqui, eu tenho uma força, né? Só que esse aqui é maior que zero é positivo, esse aqui é menor que zero é negativo. Então, ele está atraindo. Aqui é maior que zero, então é positivo. Então, ele está repelindo. Mas tudo que está nessa região aqui, no corpo elétrico, vai sofrer a influência do campo elétrico, né? Esse campo elétrico, ele é o vetor campo elétrico, ele tem um valor também. Então, qualquer corpo, por exemplo, eu tenho esse corpo aqui. Se eu coloco um ponto aqui, um corpo aqui, ele vai sofrer uma determinada força. Agora depende se ele é positivo, se ele é negativo. Aqui eu tenho dois, então esse corpo aqui está distante do de cá, ó. Então ele vai sofrer uma influência desse corpo elétrico com a força para lá, né? Que mais também repelir, mais menos vai atrair. Então o campo elétrico está exercendo influência nesse corpo aqui. Para eu achar esse campo elétrico, eu preciso da força e da carga elétrica, né? Então, por exemplo, se é o corpo A, qual que é a força elétrica que o corpo B, qual que é o campo, qual que é o campo elétrico que vai influenciar o corpo B? Vai ser o E, a força, né? Dividido sobre a carga elétrica. Então, ou força igual a carga elétrica vezes o campo elétrico. Então, ó, é o campo elétrico, F força elétrica, o que é a carga e o que é o módulo da carga, ou seja, não considera o sinal. Então, vamos ver um exercício aqui. Eu tenho uma carga 6 micro C, que está sendo submetida a uma força 3N na direção horizontal para a direita. Então, eu tenho uma carga aqui, ela é positiva, então ela está sofrendo uma força na horizontal de 3N. Para eu calcular essa força aqui, o campo elétrico, para eu calcular esse campo elétrico aqui, o campo elétrico que está atuando nesse corpo vai ser a força, peraí, ó, então vai ser, ó, a força, aliás, o campo elétrico, ele é igual a força dividido pela carga. A força, eu sei que é o quê? 0,3 N, né? 0,3 newtons. Dividido pelo quê? Pela carga. Qual que é a carga? Não é 6 MC? 6 micro C e o micro C. Quanto que é o micro C? Tem até lá no exercício anterior. É 10 elevado a menos 6. 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vai ser igual o campo elétrico vai ser 0,3. Eu posso falar que 0,3 é 3 vezes 10 elevado a menos 1, para facilitar a conta aqui. Por isso que é importante saber a potência de 10, viu, gente? Assistam as aulas lá acho que é do primeiro ano. Dividido por 6 vezes 10. Vou copiar aqui que é mais fácil. Ops. Então,
o meu campo elétrico vai ser o quê? 3 dividido por 6, 0,5 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por menos 6, vai ser menos 1 mais 6. Então, vai ser 5. Então, vai ser 10 elevado a 5. Eu posso falar que se eu passar essa vírgula aqui para cá, aqui eu diminuo menos 1. Então, 0,5 eu posso falar que é 5 vezes 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 Newton por... tudo em letra maiúscula. Newton por Coulomb. Então, pronto. Esse aqui é o meu campo elétrico. Então, essa aqui é a minha resposta. Então, ó, sendo que a carga é maior que zero, então, se a carga é maior que zero, ela é positiva. Então, o campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força. Então, quando a carga, essa carga aqui, ela é positiva, ela vai ter sempre o mesmo sentido da força. Então, o meu campo elétrico, o vetor do campo elétrico é esse aqui, ó. Ele vai estar na mesma direção com esse módulo aqui. Então, é assim que eu calculo o campo elétrico, tá legal? Aqui fala o seguinte, que se eu tiver uma força elétrica de repulsão, aqui é só mesmo para indicar o desenho, ó. Se a carga é maior que zero e a carga que eu tiver colocado é maior que zero também, ou seja, maior que zero é o quê? Positiva. Então, ou seja, a força A, se é maior que zero, ela vai estar exercendo uma força sim. E aqui, então, vai ser, todas as forças estão indo no mesmo sentido. Se a carga é menor que zero, ou seja, ela é negativa, e aqui é positiva, então, aqui ela vai estar atraindo, né? E aqui ela é positiva, ela vai estar o quê? Repelindo. Então, as duas vai estar no mesmo sentido. Aqui, carga maior que zero, então uma vai para um lado, outra vai para o outro, tá? Então, olha só, para entender melhor, é o seguinte. Então, aqui nós temos um corpo elétrico positivo. Quando o corpo elétrico for positivo, quando o corpo for positivo, o campo elétrico vai ser sempre para empurrando. Tá vendo? Ó, a força que o campo elétrico vai ser sempre nesse sentido. Tá vendo? Se for menos, ele vai estar sempre para puxando, ele vai estar sempre, o campo elétrico vai estar sempre empurrando para dentro, né? Então, ó, então, positivo saindo, negativo entrando. Então, ó, então se eu tenho um corpo elétrico com carga em um outro corpo, então, peraí. Aqui é o seguinte, aqui só está mostrando, é o desenho que eu fiz, é o mesmo desenho lá de cima, tá? Eu tenho o corpo, eu tenho uma distância, então, só que aqui é o campo elétrico do A, por exemplo, o campo elétrico está aqui, então, ele vai ter o campo elétrico nesse ponto, é esse aqui. Agora, se ele estiver nesse ponto aqui, tá vendo? Se a distância for diferente,
o módulo, o valor do campo elétrico vai ser outro. Então, vai depender da distância. O campo elétrico vai exercer uma influência à volta, mas depende da distância. É igual ao exemplo da Terra que eu dei. Se estiver perto da Terra, quanto mais perto da superfície da Terra, mais forte é o campo gravitacional. Quanto mais longe, mais fraco. Então, quanto mais perto do corpo, maior é o campo elétrico. Quanto mais longe, menor é o campo elétrico, tá? Para eu achar o campo elétrico, é a força dividida pela carga elétrica. Ou, se eu substituir nessa equação aqui, eu vou chegar a isso aqui, ó. Então, eu tenho, já que o meu campo elétrico é força dividido pela carga, que a gente já viu lá em cima, aí eu substituo carga vezes a carga, que é essa carga aqui, a carga A vezes a carga B, dividido pela distância. Então, a força para calcular isso aqui. Se eu substituir essa força por essa equação, eu vou chegar a essa equação aqui, ó. Campo elétrico é igual a constante vezes a carga elétrica dividido pela distância ao quadrado. Então, é o campo elétrico desse corpo aqui. Se eu estiver calculando o corpo elétrico, então, é a carga elétrica desse corpo. Essa carga elétrica aqui é a carga elétrica do corpo que está exercendo o campo elétrico. Então, vamos lá resolver um exercício para entender melhor. Olha só. Determine o vetor do campo elétrico em um ponto P que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q com 8 microcoulomb de carga e no vácuo. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o corpo e um ponto P aqui. Então, tá querendo saber o vetor do campo elétrico no ponto P, que tá a essa distância aqui. Então, ó, como essa carga aqui, ela é positiva, o meu vetor, o meu campo elétrico tá assim. Se ela fosse negativa, o campo elétrico seria ao contrário. Mas como ela tá positiva, ela tá, né, para lá, ó. Então, ó, se eu tenho um corpo eletrizado com uma carga, eu tenho um ponto aqui. Se essa carga ela é negativa, o meu campo elétrico vai ser nesse sentido, o vetor do corpo elétrico. Como ela é positiva, então ela vai estar saindo, ó. Lembra do desenho aqui, né? Entrando, saindo se for positivo, entrando se for negativo. Aí, então, para eu calcular esse campo elétrico, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Então, ó, campo elétrico é igual a força o campo elétrico é igual a constante vezes a carga dividido por d ao quadrado, pela distância ao quadrado. Então, ó, a minha constante no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. 10 elevado a 9. Peraí que depois eu coloco. Não, deixa eu colocar aqui para não confundir vocês. Então, aqui, dividido por, aliás, vezes, né? Desculpa, aqui não é dividido ainda não. Vezes, então, é a constante elétrica
eletrostática, né? A constante elétrica não, a constante, ó, constante eletrostática, né? Ó, cadê? Constante eletrostática, né? Então, essa é a constante. Então, a constante vezes a carga, qual que é a carga? A carga, 8 microsieverts. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? Vamos ver a distância aqui. A distância, 20 centímetros. Só que nós temos que lembrar que ela, 20 centímetros, eu tenho que passar ela para metro. Só que ela já está aqui, ó. Vamos ver aqui que eu, no exercício aqui em cima fez, ó. Distância igual a 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1. A mesma questão do lado do outro, para facilitar fazer conta, só para isso, né? Então, 2 vezes 10, 2 vezes 10 elevado a menos 1. E isso tudo ao quadrado. Então, vai ser igual a 9 vezes 8, vai dar 9. Peraí. Ó, 9 vezes 8 vai dar 72. 72 vezes 10. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vai ser 9 menos 6. 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3, dividido por 2 ao quadrado, 4. 10 menos 1 vezes 2, então vai ser vezes 10 elevado a menos 2. Então, vai ser... Então, o meu campo elétrico vai ser igual 72 dividido por 4 vai dar 18. 18 vezes 10. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2 vai dar 10 à quinta. Então, 10 à quinta. Então, o meu campo elétrico é 18 vezes 10 elevado à quinta. Então, vai ser Newton, a unidade do campo elétrico é Newton dividido por Colombo. Então, ó, se nós achamos essa aqui é a carga, olhando aqui no desenho, então, a carga é positiva. Então, se eu tenho aqui, se é positivo, se eu tenho o campo elétrico no ponto P, vai ser o quê? Vai ter esse valor aqui, 18, né? E a direção dele vai ser, ó. Então, esse aqui é o vetor do campo elétrico, é a posição dele, tá? Porque aqui é mais. Agora, se fosse menos no outro caso, e eu tivesse um corpo aqui, por exemplo, o meu campo elétrico seria para cá. Então, esse aqui seria o corpo elétrico, né? Seria indo em direção ao corpo eletrizado. Ou seja, porque
o campo elétrico está em volta do corpo. Acho que isso aqui é redondo, tá, gente? Então é isso, gente. Concluímos aí, façam os exercícios. Então, nós concluímos o terceiro e quarta semana com os exercícios. Qualquer dúvida podem me perguntar. E eu acredito que essa semana já vai chegar o material para gente. E eu espero que eu consiga gravar os vídeos mais adiantados, tá? Então tá, gente, até a próxima, até o próximo vídeo. E qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Então tá, até mais.